O café arábica desabou quase 5% na Bolsa de Nova York nesta terça-feira, 17 de fevereiro. As baixas variaram de 4,3% a 4,6% nos principais contratos. Março, a 286,25 cents. Julho, a 281,30 cents de dólar por libra peso. E não foi só o café. O mercado acompanha uma perda generalizada das commodities nesta terça-feira, em especial as agrícolas. Apenas quem caminha na contramão é o açúcar em Nova York e a soja em Chicago. O mercado derreteu. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E enquanto o café despenca, a Polícia Federal faz operação para investigar vazamento de dados da Receita Federal, envolvendo ministros do STF e seus parentes, com foco em informações sigilosas sobre contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. E o calor e tempo seco pressionam lavouras no centro-oeste e sudeste, com risco de estresse hídrico no café, milho e cana. E Lula vai à Índia para ampliar comércio bilateral. Vou explicar tudo isso. Mas antes, quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. O café arábica continua registrando perdas intensas na Bolsa de Nova York. No início desta tarde de terça-feira, 17 de fevereiro, as baixas variavam de 4,3% a 4,6% nos principais contratos. Por volta de 13h20, horário de Brasília, o março estava a 286,25 cents de dólar por libra peso. E o julho, a 281,30 cents. É uma queda brutal que derrete as cotações. E aqui estão as causas da pressão. O mercado segue pressionado pelas boas projeções para a nova safra do Brasil, embora ainda acompanhe de perto as condições climáticas por aqui. As irregularidades ainda marcam boa parte das principais regiões produtoras. Porém, as expectativas indicam um ciclo mais positivo para a oferta brasileira. E quando a expectativa de safra melhora, o preço cai. Paralelamente, o mercado vai acompanhando ainda o comportamento do dólar. Apesar de não ter a referência da moeda americana frente ao real nesta terça, o mercado acompanha a alta de 0,5% do dólar index, frente a uma cesta de outras divisas na tarde de hoje. E dólar mais forte pressiona commodities em geral. Além disso, o mercado do café acompanha uma perda generalizada das commodities nesta terça-feira, em especial as agrícolas. Apenas quem caminha na contramão é o açúcar em Nova York e a soja em Chicago. É um movimento de aversão ao risco que derruba praticamente tudo. A demanda ainda é forte, presente, mas já reagiu, mesmo que levemente, aos altos preços registrados nos últimos meses. Assim, permanece a volatilidade nas bolsas internacionais, em um movimento que deverá perdurar ainda ao longo desta semana. No Brasil, com a semana mais curta pelo Carnaval, os negócios estão travados e não deverão evoluir muito nos próximos dias, segundo acreditam analistas e consultores. É uma combinação de fatores que deixa o mercado sem direção clara. E quando não tem direção, o movimento é de queda. Agora eu vou te mostrar a operação da Polícia Federal que investiga vazamento na Receita. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira 4 mandados de busca e apreensão, em uma investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal, envolvendo autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal e seus parentes, conforme comunicados da própria PF e da Receita Federal. A Receita informou que já detectou desvios no acesso a dados, que foram informados ao STF. Segundo a PF, os mandados determinados pelo Supremo a partir de representação da Procuradoria-Geral da República foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Também foram determinadas medidas cautelares, como o monitoramento por tornozeleira eletrônica, o afastamento do exercício de função pública, o cancelamento de passaportes e a proibição de saída do país, informou a PF, sem detalhar. E aqui está o contexto que chocou o país. Uma fonte do STF disse a Reuters que a investigação foi determinada após terem sido veiculadas na imprensa informações sigilosas e de caráter fiscal, envolvendo um contrato de prestação de serviços jurídicos, por Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Segundo essa fonte, essa apuração foi incluída no âmbito do chamado inquérito das fake news,
Criado ainda em 2019 pelo STF para proteger os ministros do Supremo e seus parentes de ataques, em meio a suspeitas de vazamento de informações fiscais. A Receita informou que, em 12 de janeiro deste ano, o Supremo solicitou ao órgão auditoria em seus sistemas, para identificar desvios no acesso a dados de ministros da Corte, parentes e outros nos últimos 3 anos. Determinação essa que foi incluída em procedimento que já havia sido aberto no dia anterior, pela Corregedoria da Receita Federal, com base em notícias veiculadas pela imprensa. A auditoria, que envolve dezenas de sistemas e contribuintes, está em andamento, sendo que desvios já detectados foram preliminarmente informados ao relator no STF. O comunicado acrescentou que os sistemas da Receita Federal são totalmente rastreáveis, de modo que qualquer desvio é detectável, auditável e punível, inclusive na esfera criminal. E aqui está a conexão com o Banco Master. O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central e é alvo de um inquérito no STF, após a PF ter apontado indícios de envolvimento da instituição em fraudes financeiras bilionárias. E agora surgem informações sigilosas da Receita sobre contratos envolvendo a esposa de um ministro do STF com esse banco. É um escândalo dentro do escândalo. Agora eu vou te mostrar o alerta climático que pressiona as lavouras. Calor e tempo seco pressionam lavouras no centro-oeste e sudeste, enquanto chuvas ganham força no norte. A semana de 16 a 22 de fevereiro começa com pouca chuva, maiores períodos de sol e muito calor sobre o interior do Brasil. As precipitações ficam mais concentradas no extremo sul e na faixa norte do país, enquanto o centro-oeste, sudeste e parte do interior do nordeste enfrentam predomínio de tempo seco e temperaturas elevadas. Essa condição beneficia as atividades de colheita da soja, especialmente nos estados do centro-oeste e do sudeste, onde o tempo firme favorece o avanço das máquinas no campo. Mas tem o outro lado da moeda. Lavouras em desenvolvimento como milho segunda safra, cana-de-açúcar e café já podem começar a sentir os efeitos do estresse térmico e hídrico, principalmente em áreas do Cerrado, onde o calor e a baixa umidade serão mais persistentes. No sul do país, o avanço de uma frente fria mantém o risco de temporais, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, com possibilidade de transtornos localizados. E tem uma nova frente fria que muda o cenário a partir de quarta-feira. Entre o final da terça-feira e a quarta-feira, o avanço de uma nova frente fria volta a organizar um corredor de umidade sobre o interior do Brasil. O sistema deve avançar rapidamente e concentrar as instabilidades mais intensas sobre a metade norte do país. A expectativa é de volumes moderados a localmente elevados entre o sudeste, com destaque para áreas entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e o centro-oeste, especialmente no norte de Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Nessas regiões, os acumulados podem variar entre 40 e 70 milímetros na segunda metade da semana, com tendência de intensificação das chuvas nos dias seguintes. Os maiores volumes continuam previstos para o norte e a faixa norte do Nordeste, desde o Acre, Amazonas e Pará até Maranhão, Piauí e Ceará, onde os acumulados podem superar 100 milímetros em algumas localidades. Já no interior do Mato Piba, as chuvas ocorrem de forma mais irregular, em pancadas moderadas. Enquanto isso, áreas do centro ao sul do Brasil, incluindo o interior da região sul, interior de São Paulo e centro-sul de Mato Grosso do Sul, terão redução das chuvas ao longo da semana, com predomínio de tempo mais seco e ensolarado. E aqui estão os impactos nas principais culturas. Para o café, o início da semana é marcado por intensificação do tempo seco. Nas áreas produtoras entre o Sudeste e a Bahia, a previsão apenas de episódios isolados de chuva, sem volumes significativos até meados da semana. O aumento das horas de sol mantém o tempo abafado e eleva o risco de estresse hídrico. A partir da metade da semana, com o avanço da frente fria, voltam a ocorrer chuvas de moderada a forte intensidade, especialmente entre São Paulo e o sul de Minas Gerais. Para a soja, o tempo seco e quente predomina entre o sudeste e o centro-oeste no começo da semana, favorecendo a colheita da soja. Já no sul, a frente fria mantém condições para chuvas fortes, entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Na faixa norte entre as regiões norte e nordeste, também há previsão de chuvas mais intensas. No interior da Bahia, porém, o tempo segue seco e quente. Ao longo da semana, as instabilidades voltam a avançar pelo interior do país, com maiores acumulados previstos para o centro e norte do Brasil.
Para o milho segunda safra, o tempo seco no centro-oeste e sudeste favorece as atividades em campo, mas pode provocar estresse térmico e hídrico nas lavouras, especialmente nas áreas do cerrado. O calor e a baixa umidade tendem a se intensificar no início da semana. No sul, as chuvas associadas à frente fria permanecem mais frequentes e podem ser localmente fortes. Já na faixa norte do país, os volumes seguem elevados. Para a cana-de-açúcar, as áreas produtoras entre o sudeste e o centro-oeste enfrentam redução das chuvas e aumento do calor, o que pode provocar estresse hídrico, principalmente nas regiões de cerrado. A partir da metade da semana, as chuvas retornam de forma mais rápida para áreas do centro-sul, mas os maiores acumulados devem se concentrar sobre a metade norte do Brasil. E para o algodão, as áreas do Brasil Central e da Bahia começam a semana com tempo seco e calor intenso. Na segunda metade da semana, a nova frente fria volta a organizar chuvas sobre o interior do país, com volumes mais expressivos e frequentes sobre a metade norte, contribuindo para a reposição de água no solo. É uma semana de dois cenários: sul e norte com chuva, centro-oeste e sudeste com calor e seca no início, e chuva voltando só na metade da semana. Agora vem a notícia internacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira, 17 de fevereiro, para a Índia, em uma agenda voltada ao fortalecimento das relações comerciais e estratégicas entre os dois países. Na capital da Índia, Nova Delhi, o presidente será recebido pelo primeiro-ministro Narendra Modi. A visita vem como oportunidade à viagem do líder indiano ao Brasil durante a cúpula do BRICS, em julho de 2025. Esta será a oferta viagem de Lula ao país, e a segunda ao atual mandato. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Brasil e Índia mantêm parceria para além de base 2004, com cooperação em várias áreas econômicas e tecnológicas. Entre os resultados esperados está o avanço das negociações para ampliar o acordo comercial entre os dois países. A Índia, além da agricultura, tem investimentos conjuntos sobre cooperação digital e estruturação do acesso aos mercados indo para produtos. E aqui estão os números do comércio bilateral. Em 2025, o comércio bilateral Brasil-Índia foi de 12,5 bilhões de reais. Porém, os principais produtos exportados pelo Brasil estão produtos brutos: açúcar, óleos vegetais e minério de ferro. Durante a agenda, no seu público, Lula também participará da Cúpula de Iniciativas Artificiais, que forma a reposição contra a parceria de 300 empresas brasileiras. Os dois líderes devem envolver temas com indústrias sem tarifários, liberação energéticas, fertilizantes e inovação. Eu quero saber de você. Você produz café e está sentindo essa queda de preço? Como está sua estratégia de comercialização? Se você está no centro-oeste ou sudeste, está preocupado com o estresse hídrico nas lavouras? E sobre o vazamento de dados na receita? Você acha que vai dar em alguma coisa? Deixa nos comentários sua opinião. O que fica claro é que 17 de fevereiro de 2026 trouxe notícias de múltiplos impactos. Café arábica desabou quase 5% em Nova York. Março, a 286,25 cents. Julho, a 281,30 cents. Perda generalizada de commodities agrícolas. Apenas açúcar e soja na contramão. PF faz operação com 4 mandados de busca e apreensão, investigando o vazamento de dados da Receita de Ministros do STF. Foco em contrato da esposa de Moraes com Banco Master. Calor e tempo seco pressionam lavouras, com risco de estresse hídrico no café, milho e cana. E Lula vai à Índia buscar ampliar comércio de 12,5 bilhões. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. O mercado derreteu. Café e commodities desabam. PF invade a Receita Federal. E alerta de seca no agro. Quem tem informação, toma decisões melhores. Até a próxima análise.